Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Gazola, professor do curso CorelDRAWfácil.com.br e do curso PhotoshopProfissional.com.br. Abaixo do vídeo tem o link dos meus cursos. E aqui venho tirar uma dúvida de um aluno que está precisando resolver uma questão aqui urgente. E aí eu fiquei de fazer essa aula aqui para ele e ele precisa com muita urgência. Então eu vou ajudar ele aqui, o Evandro, porque ele quer resolver algumas questões. A primeira questão que ele quer resolver é saber como que funcionam as funções localizar e substituir do CorelDRAW e como que funciona a função coletar saída aqui no CorelDRAW. Então aqui ele fez uma explicação da dúvida dele, eu vou fechar isso aqui. E aqui ele falou uma questão que eu acho interessante, eu fiz até aqui uns objetos aqui. Ele falou sobre uma questão aqui que ele precisa saber o seguinte, eu vou ler para vocês. Ó. Professor, estou precisando muito daquela aula que o senhor falou, que ia fazer para mim, uma cliente me pediu uma camiseta sublimada, mas eu não tinha a logomarca dela, só um banner. Ela só tinha um banner. Ele teve que tirar uma foto da logomarca e vetorizar. Como não tem a logomarca em mãos, fechei com ela as camisetas sublimadas e a logomarca vetorizada e salva no CD para quando precisar fazer cartão de visita, panfleto, banner. Aí é só levar o CD na gráfica e fazer conforme o que precisar naquele momento. Eu vetorizei, mas quando converto em bitmap, a qualidade cai e não sei como faço para colocar em um CD com alta qualidade e para vários tipos de impresso. Ele pediu essa informação e também me pediu nas mensagens que eu ajudasse ele dando uma explicação sobre como utilizar essa função localizar e substituir e aqui como utilizar essa função coletar para saída. Então, Evandro, a primeira dica que eu vou te falar é que eu vou explicar aqui para você, muito bem explicado, mas no curso tem um módulo chamado Dicas Avançadas, em que eu já expliquei sobre essas questões mais avançadas, tá? E eu vou explicar para você aqui sobre o coletar para a saída, mas para você vai utilizar essa opção de coletar para a saída, mas o ideal é que você utilize o arquivo, fechando o arquivo manualmente. Então, no módulo 3 do curso completo, curso avançado, eu explico quais são os procedimentos para você fechar o arquivo para enviar para a gráfica ou para qualquer outro lugar, tá? Então, se você aquele é o procedimento correto, tá? Para evitar erros. Agora, se você está convertendo em bitmap e algum item precisar ser convertido em bitmap, você vai ter que converter em bitmap acima de 300 dpi. Geralmente 300 dpi resolve. Você colocar o tamanho real e colocar 300 dpi resolve. Mas se você colocar e você perceber que a qualidade está se reduzindo, você coloca 400, 500, 600 dpi para aumentar o número de linhas e informações na sua arte. Lembrando que quanto mais DPIs você colocar, mais pesado vai ficar o seu arquivo, certo? Então, o que eu queria falar para você? Então, esse é um ponto. Outro ponto, você quer saber como que você salva o logotipo que você vetorizou para que a sua cliente possa utilizar depois em vários materiais, né? Banner, panfleto, camisetas, CD, mandar para gráfica e tudo mais. É simples, o arquivo que você vetorizou, você salva em CDR, em curva, se tiver fonte, você converte a fonte em curva, aí você salva o arquivo conforme todos os padrões lá que você vai ver no módulo 3. Você vai salvar em CDR, que é o arquivo do próprio CorelDRAW. Salva em CDR e manda para o CD. E o outro formato que é bom você salvar também é o formato de PDF, tá? Porque de repente você sem querer salva no X6 e a pessoa tem o X5, X2, X3, então utiliza o Illustrator. Então você salvando em PDF, a pessoa tem uma possibilidade de abertura em muitos programas especificamente. Pode ser um programa de fechamento de arquivo, de impressão em fotolito, ela pode utilizar em muitos programas. Então você tem que salvar em CDR, depois salva um arquivo em PDF e também em JPEG, só por questões de opções. Então você salva os três, só isso. A pessoa que for imprimir o arquivo, ela vai pegar o seu logotipo e vai adaptar para o formato que ela for imprimir. Se ela for fazer uma camiseta, um banner, um material impresso, ela vai adaptar. O importante é que esteja sempre em PDF
e Corel. Depois ela vai adaptar, vai se virar. Assim como vai acontecer com você. Quando você receber um arquivo em Corel, você pega ele e adapta na arte que você for fazer. No seu caso, você não recebeu nem Corel, você pegou e vetorizou. Pegou uma foto e vetorizou ela inteira. Entendeu? Então, você já fez um processo e manipulou. Agora, você queria tirar uma dúvida sobre como é que funcionam essas funções localizar e substituir e a função de coletar para saída. Primeiro, a função localizar e substituir. Vamos supor que você tem um arquivo com muitas páginas, 30, 40, 50. Ou você tem uma arte aqui que tem muito conteúdo. Nessa arte você tem mais ou menos uns 100 objetos. Você começa a fazer um círculo aqui, outro círculo aqui, outro círculo aqui, aqui. Aí você faz um retângulo aqui, né? E depois coloca outro retângulo aqui em curva. Então você tem muitos objetos no seu trabalho, tá certo? Muitos objetos. Vou colocar aqui 80 por 80. Aí você quer localizar um objeto específico, só que tem muitos objetos. Ou uma cor, ou uma fonte. Esse aqui está em fonte, ó, fonte Arial. Você quer localizar um objeto específico. Para você localizar com rapidez, sem ter que procurar um por um, você vem aqui na função de localizar e substituir, e você consegue localizar ou localizar e mudar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu mandar localizar, aí eu venho aqui, localizar. Sempre eu venho aqui na primeira opção, começar uma nova pesquisa e mando avançar. Aqui no tipo de objeto, aqui, ó, localizar qualquer objeto. Eu posso ativar para localizar qualquer objeto ou selecionar só um objeto especificamente aqui, ó, um texto, por exemplo, ou então um retângulo. Você seleciona o objeto que você quer localizar, selecionou o objeto, avança, ele vai confirmar o que você quer localizar aqui, se é isso mesmo, você confirmando, é só avançar novamente e concluir. Aí ele começa a localizar, localizou isso aqui, aí vai aparecer essa janela aqui de localizar. Aparecendo essa janela, você pode clicar em localizar próximo, para ele passar para o próximo. Ele tinha localizado esse texto, agora foi para o retângulo. Então, é o próximo objeto da lista que você ativou. Se você tiver 1000 objetos aqui e tiver selecionado só os retângulos, ele vai nos retângulos de um a um. Se ele tiver transparente, uma cor que você não esteja vendo, você vai conseguir ver. E aí você vai localizar próximo. Localizou o texto e assim por diante. Entendeu? Então, é só isso e mais nada. Agora, vamos supor que você quer vir aqui em localizar, em vez de localizar, você quer substituir. Clique aqui em substituir. Lembrando que aqui embaixo, ó, as duas opções de baixo, você vai direto para localizar ou substituir texto, tá? Então, esses itens aqui tem aqui em substituir também aqui em cima direto, ou então em localizar. Você viu que você localizou o texto aqui agora que eu expliquei, e você pode substituir também em objetos, pode selecionar texto. Então, essas duas opções tem aqui dentro dessas duas. Vou vir aqui em substituir objetos, aí eu posso substituir uma cor, um modelo de uma paleta de cores padrão, de repente CMYK para RGB, propriedades de contorno, se ele tiver com contorno grosso, fino, sem ou com contorno, e substituir textos, que é o mesmo que tinha lá. Se eu clicar em substituir texto, eu posso clicar em avançar, ele vai abrir a minha outra janela em que eu posso escolher aqui a fonte que eu quero localizar, por exemplo, a fonte Arial, e eu quero substituir por qual fonte, por exemplo, eu posso escolher uma fonte, ou ao invés da fonte eu posso escolher um tamanho, 150, e aí eu concluo. Escolhi a fonte, o formato, né, o tamanho, tudo, e posso concluir. Aí o CorelDRAW acabou de fazer uma pesquisa, nenhum objeto selecionado. É porque eu vou localizar, acabou de fazer uma pesquisa, localizar tudo. Vamos voltar cadê a configuração? Não apareceu, então vamos voltar em editar, localizar, substituir texto, aplicar somente aos objetos selecionados. Ah, eu não preciso ativar isso aqui, senão ele vai aplicar só nos que estão selecionados. Eu não preciso ativar. Avançar, ele vai avançar para outra tela. Escolha a fonte que eu quero localizar entre muitas fontes. Será que é essa fonte mesmo aqui? Eu não sei, né? E aí eu posso substituir por uma outra fonte aqui qualquer, um outro tamanho, tá? E aí o formato, texto, tudo. Concluir. Acabou nenhum objeto. Localizar. Então, com certeza, essa fonte não é a fonte que ele está indicando ali. Deixa eu ver aqui. Ó, tenho certeza que não é. Está dando algum conflito. Quer ver? Eu vou digitar assim. Alô, meu povo. Pronto. Esse arquivo aqui
esse arquivo está em Arial. Quer ver? Vamos ver que ele vai selecionar. Essa fonte não é Arial, ele está dando algum conflito aqui. Então vamos lá. Eu vou em editar, localizar e substituir, substituir objetos, substituir propriedade de texto, avançar. Eu acabei de fazer um texto ali que é a fonte Arial, então agora ele vai localizar, eu tenho certeza, porque esse aqui geralmente não erra. O que não está aparecendo ali é só a fonte, tamanho. Vamos colocar um tamanho bem pequenininho, 50. Concluir. Concluir. Ó, agora localizou. Selecionou o texto, localizou o texto. Depois que eu localizo na minha janela de propriedades, eu mando substituir. Pronto. Ele substituiu, não tinha mais nenhum texto, mudou esse texto aqui. Então, essa é a função de localizar e substituir, certo, Evandro? Agora, vamos supor que você fez esse arquivo aqui, se tiver mais páginas ele vai localizar. Aí você quer salvar esse arquivo, mas você não quer converter a fonte em curva, você não quer converter os objetos em curva e tudo mais. A paleta de cores aqui, ó, de repente é uma paleta que está diferente, e aí você está com medo de mandar para uma pessoa e ela querer mudar o texto, por exemplo, só que aí ela não vai ter a fonte lá. Se ela não tiver a fonte, o texto vai mudar. Então, como é que você faz para salvar o arquivo e ele mandar todos os conjuntos de arquivos que formam essa arte, como fonte, perfil de cores e tudo mais? É simples. Você vem aqui no menu Arquivo, vai na opção Coletar para a saída, manda coletar automaticamente todos os arquivos que compõem essa arte, manda avançar. Ele pergunta se eu quero incluir um PDF, eu quero mandar um PDF junto, com certeza. A versão que eu quero salvar, posso escolher uma versão anterior do CDR, vou mandar 2 arquivos, avanço. Ele já mostrou as fontes que fazem parte, que elas vão ser salvas numa pasta que eu vou escolher, avanço. Perfil de cores, também avanço. Escolho o lugar, vou procurar aqui, vou vir aqui um lugar específico, aqui, vou colocar aqui, ó. Aula alunos. Clique em OK e avanço, ele vai salvar e eu concluo. Pronto. Depois, quando eu for nessa pasta aqui, que eu já tinha criado aula aluna, aqui ó, pasta aula alunos, ele vai estar com todos os arquivos. Eu tenho aqui o arquivo PDF, eu tenho o arquivo CDR, eu tenho os arquivos de TXT informando as informações desse arquivo, a fonte e o perfil de cores, certo? Então, você pode também salvar os arquivos no CD para o seu cliente desse jeito, porque você manda desse jeito, aí depois ele vai usar em banners, cartões de visita e tudo mais. Salvando assim, ele vai ter a fonte também, entendeu? Então, realmente, dessa forma, também vai te dar um resultado positivo. Então, Evandro, é isso aí. Tudo de bom, bons estudos e até mais.